governo Collor. Hoje o governo Collor, então, é o tema da nossa aula, em particular o plano Collor. No fundo, nem todo o plano Collor a gente vai ver. O plano Collor é um plano bastante abrangente, vamos dizer assim. Nesse sentido, ele tem alguma semelhança com o primeiro dos planos que a gente viu aqui no curso, né, que é o PAEG, né, foi o PAEG ali, né, então é um plano que engloba, vamos dizer assim, por um lado, reformas na economia brasileira, reformas importantes aqui vão ser as chamadas reformas liberais dos anos 90, né, o Collor é o iniciozinho dos anos 90, né, então, dentro do plano Collor, a gente tem a privatização, a gente tem a abertura comercial, que são parte dessas reformas aí dos anos 90. Então, o plano Collor ele mistura essas reformas institucionais, né, que a gente vai acompanhar essas reformas institucionais nas próximas aulas, né, vou separar um pouco as coisas, de uma parte mais diretamente ligada, como foi o PAEG, né, à estabilização econômica, né, ao combate do processo inflacionário. Né? Então, a ideia hoje é a gente pegar mais essa parte do combate inflacionário, para o processo inflacionário, e aí colocar o plano Collor nessa sequência de planos de estabilização que a gente iniciou aí há 2 aulas atrás com o plano cruzado, e na aula passada a gente falou um pouco sobre o plano Bresser e o plano Verão. A gente tem o plano Collor, então tem o Collor 1, tem o Collor 2 também, né? Durante o governo Collor são 2 planos, vamos chamar assim, com a mesma ministra, né, com a ministra Zélia Cardoso de Mello, que é a ministra da Economia, né, também é um momento onde se fundiu os ministérios de Economia, da Fazenda e do Planejamento, né, depois vai se desfundi-los novamente, e eles voltam a ser fundidos agora com o governo Bolsonaro. Né? Então, aqui a gente tem a ideia da aula hoje é olhar principalmente essa parte do plano Collor ligado à questão da estabilização. E a gente vai ver também, né, acho que isso é uma parte importante, que ele tem um conteúdo do plano um pouco diferente dos planos anteriores. Né? Os planos anteriores eram planos, apesar de ter sofrido algumas mudanças, né, de serem plano cruzado, um plano bastante heterodoxo no sentido, né, do congelamento de preços, etc. Né? Os outros planos, já planos híbridos, mas que têm esse lado heterodoxo bastante claro de congelamento. O plano Collor vai ter também o congelamento, então ele tem esse lado também, vamos chamar de combate à ideia de inflação inercial, esse lado meio inercialista não deixa de fazer parte, mas talvez não seja a parte principal do plano Collor. Né? O plano Collor vai atacar outras questões que ele julga importante, e é isso que eu queria um pouco conversar com vocês na aula de hoje. Né? Então, só para a gente retomar, o Collor, né? O Collor hoje senador, né? Por Alagoas, à época ele é o primeiro presidente eleito diretamente pela população, depois do regime militar, né? Que acabou com as eleições diretas para presidente, houve toda aquela manifestação lá no final do regime militar das chamadas diretas já, pedindo a volta das eleições diretas. Elas não puderam ser estabelecidas ali no final do regime militar, então o governo Sarney, né, o Sarney foi eleito indiretamente pelo Congresso, né, pelo Congresso Nacional. Na verdade, né, quem foi eleito foi o Tancredo Neves como presidente e o Sarney como vice. E havia, vamos dizer assim, a expectativa de que o próximo presidente seria eleito pela votação, né,
popular. Isso foi consolidado na Constituição, né? No meio do caminho a gente tem uma nova Constituição que efetivamente estabeleceu a eleição, não depois de 4 anos da eleição do Tancredo, né? A gente falou também, o Sarney conseguiu 5 anos de governo, né? E o Collor, então, foi eleito depois, né, no final do 5º ano do governo Sarney. A gente teve uma eleição, foi uma eleição muito concorrida, né? Bastante disputada, certo? Bastante disputado no sentido que vários candidatos, a gente tem um volume de candidatos a presidente grande, de pessoas até então importantes, vamos dizer assim, né? Algumas desses nomes, esses nomões, vamos dizer assim, da política brasileira, né, não foram tão bem assim eleitoralmente, né? E a eleição ela acabou indo em direção, né, ao Collor, que foi para o segundo turno disputar a vitória com o segundo colocado. Também existiu uma disputa muito ferrenha em torno da segunda colocação, né? O Collor se destacou em primeiro lugar, não conseguiu a maioria dos votos, né? Então você tem o segundo turno que foi disputada quase que pau a pau, vamos dizer assim, entre o Lula e o Brizola na época, né? Então o Brizola e o Lula disputaram esse segundo lugar de maneira bastante acirrada. O Lula ganha essa segunda posição e vai disputar então com o Collor no segundo turno, né? O Lula inclusive recebe um apoio bastante claro, bastante explícito, né, do Brizola, que foi o terceiro colocado, e vai ter uma votação no segundo turno também bastante expressiva. Também no segundo turno foi uma disputa relativamente acirrada, né? No final você tem uma diferença, né, de alguns, né, de 2, 3% de votos, né, um pouquinho mais talvez. Então é uma eleição, né, bastante acirrada, tanto teve 2 turnos, certo? Como a eleição no primeiro turno do segundo colocado foi difícil, né? E no segundo turno a eleição não foi tão simples assim, né? Não foi uma distância de votos tão grande assim. Só estou dizendo isso porque as próximas eleições, as próximas 2 eleições, que são as eleições onde o Fernando Henrique é presidente da República, elas são resolvidas, vamos dizer assim, com alguma facilidade, sem existir, inclusive, segundo turno, certo? Quer dizer, também o Fernando Henrique vai ser eleito, o segundo colocado é o Lula, certo? Nessas outras eleições, mas, vamos dizer assim, as eleições do Fernando Henrique são mais fáceis, vamos dizer assim, do ponto de vista eleitoral, número de votos, do que o Collor. O Collor é vamos dizer assim, no cenário nacional, é uma figura novata, vamos dizer assim, é uma pessoa que, se você colocasse 2 anos antes, não era exatamente uma pessoa que você imaginava que pudesse assumir a presidência da República, né? Ele é eleito com base em um partido bastante pequeno, certo? A sua própria eleição ela é feita de maneira, vamos dizer assim, meio que independente da eleição dos deputados, né? Essa eleição foi casada, né? Então, assim, o Collor se elege, mas ele não tem o partido, né, que ele representa, se não me engano, acho que é o PTN na época, não tem uma base parlamentar muito forte, né? Então ele vai ter muita dificuldade no Congresso Nacional para compor uma base de sustentação, né? E vai sempre tentar se valer do fato de ter sido eleito, então do apoio da população nas suas negociações com o Congresso, etc. Né? Sempre uma situação vai ser bastante complicada. Ele, antes de ser presidente, ele era governador do estado de Alagoas, né? A família Collor de Mello é uma família tradicional, apesar do Collor em si, né, ainda não ser um nome nacionalmente muito conhecido. A família Collor de Mello, sim, são nomes conhecidos já de algum tempo, né? Por exemplo, a família já ocupou, foi o primeiro Ministério do Trabalho do governo Vargas, lá em 1930, certo? Quer dizer,
o Arnon Collor de Mello, né, o oligarca básico da família Collor, foi o primeiro ministro do Trabalho, certo? Então, é uma família conhecida na política tradicional brasileira. E, vamos dizer assim, o Collor também não é um neófito completo, ele é governador do estado de Alagoas, eleito, né, pela população de Alagoas. E tem um mandato ali, quer dizer, que, enfim, tem uma certa. Consegue uma projeção nacional, né, ele já, principalmente mais para o final do mandato, ele vai, talvez já com o objetivo de se candidatar à presidência, ele vai fazendo, vamos dizer assim, uma espécie de propaganda, vamos dizer assim, bastante forte do seu governo, né? Né, com a ideia de caçar marajás, em tese ele tem um mandato onde algumas pessoas vão dizer que ele perseguiu os seus inimigos políticos, né? Outras pessoas vão dizer que ele caçou marajás da política alagoana, certo? Né? Outras famílias importantes da família alagoana tiveram muito das suas benesses que eles tinham junto aos vários órgãos públicos de Alagoas cortados, né? Isso foi, pelo menos, vendido nacionalmente como uma política de controle de gastos, inclusive públicos, de diminuição da corrupção, etc. Então, essa é uma bandeira que o Collor vai assumir, vai botar na sua mão de maneira muito forte, né? Essa ideia de, né, ele como um caçador de marajás, um cara que vai combater muito a corrupção, apesar de depois ter sido cassado, né? O Collor teve seu mandato interrompido, né, por um impeachment, e o impeachment em cima de corrupção no seu próprio governo e uma parte dessa corrupção diretamente ligado a ele e a sua família. Mas antes disso, né, ele tem na sua bandeira muito essa bandeira de ser uma pessoa que, vamos dizer assim, vai fazer diferença, vamos dizer assim, nessa parte da corrupção, né, junto à sociedade brasileira, né, apesar dele ser oriundo, né, e nunca negou isso, de uma família tradicional da política alagoana, certo? Mas ele seria uma pessoa diferente no sentido de que ele iria reformular essas políticas tradicionais, né, que existiam no país, né, e acabar com essas benesses que esses políticos acabavam oferindo nos cargos públicos, etc. Né? Então, tem, por um lado, essa bandeira da corrupção de maneira muito forte, e a outra bandeira que ele carrega de maneira também muito pesada na sua mão é a bandeira da modernização da economia brasileira, né? Da modernização da sociedade, da economia brasileira, né? Então, e essa modernização, nessa época, tinha, né, a palavra modernização, ela serve um pouco para tudo, certo? Mas, nesse período em particular, essa ideia de modernização ela tinha um sentido muito, muito claro, vamos dizer assim, de introdução justamente dessas reformas liberais na sociedade brasileira, né? Então, essa modernização vem acompanhado, vamos dizer assim, por uma parte, vamos dizer assim, daquilo que depois de um tempo ficou conhecido aí como o consenso de Washington, algumas pessoas vão chamar assim, certo? Mas essa defesa, vamos dizer assim, de abertura comercial, abertura financeira, privatizações, enfim, de uma reestruturação institucional brasileira, modernizando, na verdade, liberalizando a economia brasileira. Vamos chamar atenção aqui, certo, que essa liberalização ela tem uma característica bastante importante no contexto brasileiro, porque a gente está, vamos dizer assim, nos anos 80, são, vamos dizer assim, alguma coisa como 40, 50 anos, praticamente meio século no Brasil, de uma estrutura, de uma política que pode assumir vários nomes, vamos chamar aqui uma institucionalidade desenvolvimentista, vamos dizer assim, onde eu tenho
uma institucionalidade onde o Estado foi cada vez mais presente na economia, certo? Onde o Estado cria uma ossatura, uma arquitetura bastante grande, vamos dizer assim, e aonde a política econômica ela tem vieses muito explícitos, né, no sentido de promover a industrialização, ou seja, de intervenção de várias formas na economia, no mercado. Né? Então, aqui eu tenho essa ideia de modernização, acoplado a essa ideia mais liberal, tem claramente uma ideia de reverter a política, a institucionalidade brasileira, certo? Então, apontar para um conjunto de reformas, mas, por exemplo, um conjunto de reformas muito diferente das reformas que, inclusive, foram feitas lá no PAEG, quando a gente viu. Os militares também apontaram para uma série de reformas, também lá nos anos 60 se apontava para uma série de reformas, mas essas reformas que foram implementadas naquele período, certo? Por mais que tenha algumas mais liberais, etc., não são reformas, vamos dizer assim, de caráter liberalizante tão claras. E aqui essa modernização, então, tem essa ligação, vamos dizer assim, com essa ideia mais liberal, né, do Brasil. Né? Então, outros, e não era só o Collor que defendia, que tinha isso na sua mão, certo? Quer dizer, o Covas, né, o Bruno Covas era o antigo prefeito de São Paulo, mas agora eu esqueci o primeiro nome, que é o avô do Bruno Covas, né? O Covas, na época, que era candidato, na época do PSDB já, eu acho, né? Ele também tinha uma frase que queria implementar o choque de capitalismo no Brasil, né? Mais ou menos no mesmo sentido do choque de modernização que o Collor chamava atenção aqui, esse choque de capitalismo no sentido de a gente promover aqui, vamos dizer assim, uma liberalização da economia e expor, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, as empresas no Brasil, a indústria brasileira, e sim, os setores produtivos brasileiros, há uma concorrência maior, há uma maior participação do mercado, vamos dizer assim, na regulação, não sei se é a palavra correta, mas na forma como as atividades econômicas no Brasil são geridas, vamos dizer assim. Né? Então, essa era uma bandeira muito clara. Então, vamos dizer assim, talvez na primeira bandeira, na questão da corrupção, na questão a questão mais política, moral, vamos dizer assim, talvez a gestão do Collor não tenha sido tão condizente com aquilo que ele efetivamente propunha, vamos dizer assim, certo? Mas, em relação a essa segunda parte, né, essa parte da modernização da economia brasileira, desse choque, vamos dizer assim, de capitalismo, dessa introdução de reformas liberais, ele não enganou ninguém, certo? Quer dizer, a gente não pode dizer que quando ele introduz a privatização, né, o Plano Nacional de Desestatização, ou quando ele faz a abertura comercial, que são coisas que o Collor efetivamente coloca e vão estar inclusive no Plano Collor, sejam surpresas, né? Sejam surpresas para a sociedade. Ele deixou isso bastante claro, né? Em um fight que ele tem, principalmente com o Brizola e com o Lula, né, certo? Quer dizer, durante a campanha eleitoral, ele é bastante claro. Né? Então, não é nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Né? Isso tudo só para chamar atenção, né? Quando a gente vai falar nas próximas aulas dessa introdução de reformas liberais na economia brasileira, né? Por um lado, existe uma parte aí da literatura que chama atenção de que essas reformas, de certa forma, foram colocadas, foram introduzidas no Brasil, né, a partir, vamos dizer assim, de uma certa pressão, de uma certa imposição por parte, por exemplo, de organismos internacionais, como o Fundo Monetário, como o Banco Mundial, etc. Né?
Isso não deixa de ser verdade, certo? Quer dizer, efetivamente o Brasil está negociando a dívida externa ainda aqui, certo? Está em negociação com a FMI e, né, o Brasil está numa posição internacional difícil, e a posição justamente desses órgãos efetivamente que, como a gente disse já, vai ser um pouco vista a partir do chamado consenso de Washington, certo? De forçar os países um pouco a fazer esse tipo de reforma, etc. Né? Então, isso não estou dizendo que é uma mentira, tá certo? Essa imposição, tá certo? Mas o que eu estou chamando a atenção, tá certo? Que a sociedade brasileira não recebeu essa imposição e teve que engolir esse tipo de coisa. Né? Quando a sociedade vota no Fernando Henrique, tá certo? E principalmente quando a sociedade vota aqui no Collor, tá certo? Ela aceita esse tipo de coisa. Né? Eu volto a insistir, o Collor deixou isso muito claro que ele ia fazer isso, né? E fez, certo? E o Fernando Henrique também, dizendo que ele vai continuar com esse tipo de proposições. Né? Então, pode até ser verdade, tá certo, que o FMI, nas negociações que faz com o Brasil, né, o Brasil conseguir, vamos dizer assim, recursos junto ao Banco Mundial, junto a esses outros organismos internacionais, nas negociações internacionais que o Brasil está fazendo, inclusive com governos, etc., existe uma imposição, uma tentativa de colocar essa agenda na sociedade brasileira, mas o governo Collor, certo? Na própria eleição do governo Collor, essa opção, vamos dizer assim, está na mão do governo da sociedade brasileira, e a sociedade brasileira votou, talvez aqui no Collor, de forma mais apertada, certo? Favorável a esse tipo de coisa. Então, há um processo, no mínimo, de aquiescência dentro do Brasil, da sociedade, né, através das eleições, certo? Pode ser verdade que algumas pessoas votaram no Collor mais por conta do lado da corrupção e que não deram tanta atenção a essas questões das reformas. Né? As pessoas votaram, não sei, porque é um sujeito novo, dinâmico, né? Que ele, como ele se vendeu como governador de Alagoas, não? Um sujeito moderno nesse sentido também, sem preocupar muito com a atenção do que significava essa modernidade, mas eu diria que a população brasileira não foi enganada, vamos dizer assim, e depois ficou surpreendida por essa imposição de um conjunto de reformas. Né? Então, votou explicitamente. Né? A única coisa que chama um pouco de atenção, isso é uma coisa que a gente é interessante olhar um pouco, certo? É que essa agenda que o Collor vai colocar para cima, né, do governo brasileiro, da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira, como eu disse, de alguma maneira votou favoravelmente a isso, certo? Quer dizer, ela é uma agenda que ela não só difere de um passado da história, vamos dizer assim, dos últimos 40, 50 anos do Brasil, né, que, vamos dizer assim, tem o seu auge no final do governo militar, durante o chamado segundo PND. Né, então, algumas mudanças já vinham ocorrendo ao longo dos anos 80, mas, se a gente olhar a Constituição de 88, né, que foi que veio a público, que foi votada pelo Congresso Nacional, né, um ano e meio praticamente antes da eleição do Collor, certo? 2 anos para a gente arredondar, vamos dizer assim, né? Não é exatamente uma Constituição que segue essa agenda, esse modelo liberal. Então chama atenção que politicamente o Brasil troca, vamos dizer assim, de agenda num período relativamente curto. Né? Se eu imaginar a Constituição de 88 com uma Constituição que tem, obviamente que é uma Constituição liberal no sentido mais amplo da palavra, vamos dizer assim, né? O mercado, a propriedade privada, não é uma Constituição socialista, vamos dizer assim, ou coisa parecida, certo? Mas é uma Constituição liberal com um forte conteúdo, vamos dizer assim, de intervenção, um forte conteúdo social. Né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, a próxima aula é sobre isso, certo? Mas ela tem, vamos dizer assim, né? Não é a agenda liberal, essa agenda que o Collor vai botar para funcionar, ela implica muitas vezes em fazer reformas na própria Constituição. Né?
Então, a gente brinca que a Constituição de 88 ela começou com um enorme conjunto de disposições transitórias, então ela vai sendo implementada a partir das disposições transitórias e, ao longo da sua implementação, ela vai sendo modificada. Certo? A Constituição brasileira é uma das constituições, além de ser grande, vamos dizer assim, do ponto de vista número de artigos e tamanho, etc., ela vai ser modificada quase que de maneira permanente. E provavelmente uma dessas causas dessas modificações é um pouco, talvez, essa troca de agenda entre duas eleições, certo? Quer dizer, a eleição de 86, vamos dizer assim, que é a eleição que elegeu os constituintes que vão dar na Constituição de 88, e, vamos dizer assim, a agenda que elege o governo Collor. Então, isso para chamar a atenção inicialmente, certo? Mas esses tópicos, vamos dizer assim, sobre essa agenda de reforma, como eu disse, a gente vai ter uma série de aulas aqui para frente, uma aula sobre a Constituição, uma aula sobre privatização, uma aula sobre abertura, onde a gente trata isso com mais calma. Né? Mas é importante aqui, eu queria situar um pouco vocês nessa eleição. É uma eleição tão dura, o Collor tem essa agenda mais moral, né? E vai pegar muito, vamos dizer assim, a classe média brasileira com essas duas coisas. Né? Isso é uma história clássica no Brasil, né? Quem segura as bandeiras da anticorrupção, certo? E a bandeira da modernização, seja o que você quiser entender por anticorrupção e por modernização, normalmente ele consegue atingir muito, vamos dizer assim, a classe média brasileira, ou aquilo que a gente vê nos cursos aí de escolha pública, né, de finanças públicas, né, o chamado eleitor mediano no Brasil. Né, isso, no fundo, o Collor conseguiu, né, fazer, e vários outros candidatos conseguiram ter essa defesa, certo? Mesmo que a sua prática depois não seja exatamente a mesma. Né? Mas, então, isso um pouco, certo? Quer dizer, não vou aqui entrar em grandes detalhes sobre a biografia anterior ao governo Collor, mas essa é uma parte importante. Né? E uma outra questão importante aí em relação a essa agenda do Collor, né? Principalmente essa agenda de modernização, a outra parte da agenda, aí seria uma agenda de qualquer um, certo? É a questão da inflação, certo? Quer dizer, o governo Collor, certo? Ele não tem opção, certo? De deixar a questão da inflação de lado, certo? Como, né, a inflação que, um pouco antes do plano Bresser, do Bresser também, mas enfim, do plano verão ali, certo? Estava em 15% ao mês, tá certo? Quer dizer, essa inflação antes do plano Collor, ou seja, se a gente olhar a média dos meses antes, essa inflação já estava por volta de 50%, 60% ao mês. Se a gente pegar o último período, último mês, antes da posse do Collor, né, antes, já depois da eleição, assim, essa inflação está beirando 90%, 100% ao mês de novo, certo? Quer dizer, então, a questão inflacionária é uma questão você não tem como fugir disso, certo? E isso, aqui sim, a gente tem uma discussão mais surpreendente, certo? Quer dizer, porque, na verdade, e aí tanto faz se é o Collor ou se é o Lula, certo? Quer dizer, não era claro para ninguém o que você ia fazer, certo? Quer dizer, né, todo mundo dizia que tinha que fazer alguma coisa em relação à inflação, mas eu não diria que a eleição de presidente aqui estava claro, vamos dizer assim, quais seriam as estratégias de cada um dos governos, né, se ganhasse em relação ao combate à inflação. Né? Isso não estava explícito. Né? O plano Collor, do ponto de vista do combate à inflação, não está explícito no seu programa de governo. Certo? Tanto é que muita gente vai dizer o plano Collor, na verdade, é um plano tipicamente que seria utilizado pelo Lula, pelo PT, ou alguma coisa assim. Né? Isso é uma frase corrente depois que o plano foi para frente. Né? E, obviamente, o governo, como o plano não dá certo, né? O
PT e o Lula negam, né, mas jamais teriam feito isso, etc. Enfim, só para chamar a atenção de que a inflação é um problema, mas a discussão sobre como resolver a questão inflacionária não foi uma discussão muito clara, vamos dizer assim, durante a eleição, né, durante o processo eleitoral. Né, cresciam muito as discussões sobre economia, certo? Né, e cresciam as apostas, né, sobre o que você vai fazer. No momento anterior ao plano, né, imediatamente antes da posse, né, o plano Collor é lançado no dia da posse, certo? No próprio dia da posse. O Collor, inclusive, pede para o Sarney, no momento anterior à posse, decretar feriado bancário, né, nos primeiros dias da posse, né, e o feriado não é para comemorar a posse do Collor, tá certo? É justamente tendo em vista a implementação do plano Collor, tá certo? E havia aí na população, numa população um pouco geral, vamos dizer assim, uma enorme incerteza, uma enorme insegurança sobre o que vai acontecer, né? Como eu sempre brinco, qual vai ser a maldade que o ministro, no caso a ministra, vai fazer ali no imediato plano Collor, né? Uma outra questão que acirra um pouco essa insegurança foi a escolha do Collor em termos do seu ministério, né? Ele escolhe a Zélia Cardoso de Mello, certo? A Zélia era professora da FED de São Paulo, foi inclusive minha professora. Ela é professora de História, né, de Formação Econômica e Social do Brasil. Ela me deu Formação Econômica e Social do Brasil 1, na FED de São Paulo, e era uma professora, enfim, jovem, bastante reconhecida nessa área de História Econômica, né? Tem uma tese bastante bem conhecida sobre riqueza no Brasil no século XIX, né, principalmente no interior do estado de São Paulo. Agora, do ponto de vista macroeconômico, certo? A Zélia não era uma pessoa que você ouvia falar e que tinha opiniões, que você mais ou menos tinha ideia de para onde ela ia, certo? Quer dizer, ela, no debate macroeconômico anterior, ela não era exatamente uma pessoa que tinha suas ideias conhecidas, certo? A gente não sabia muito bem. Então, isso aumenta um pouco essa incerteza, né? A Zélia, antes, né, ela tinha já um pouco deixado de ser professora, um pouco antes. Ela trabalhou, ela foi para o governo Sarney, junto com uma série de outras pessoas, né? Ela é bastante ligada ao pessoal da Unicamp, certo? E ela trabalhou, ela foi do Tesouro Nacional durante um período anterior ao governo Collor, certo? Durante a gestão Sarney, certo? Ela trabalhou no Tesouro Nacional, e foi ali justamente que ela conheceu a equipe do Collor, certo? O Collor e a equipe, porque no Tesouro Nacional ela lidava, né? O Tesouro Nacional tem várias áreas, e uma das áreas do Tesouro Nacional é a área federativa, certo? É a área da federação, é a área onde você trata, vamos dizer assim, das questões financeiras, fiscais, etc., dos estados e municípios, né? Então, a dívida dos estados e municípios, as transferências de recursos para estados e municípios, né? E o governo Collor tem, né, uma dificuldade. O Collor assume o governo de Alagoas com uma situação bastante, vamos dizer, contas calamitosas, certo? Quer dizer, e, vamos dizer assim, uma parte dos acordos que o Collor tem que fazer passa pelo governo federal, né, de receitas, de pagamentos, de dívidas, etc. E a Zélia era, de certa forma, acabou sendo um pouco responsável, vamos dizer assim, com essa negociação com o governo do estado de Alagoas, e então com o Collor. Foi ali que ela conhece o Collor e, vamos dizer assim, tentam reorganizar as contas públicas né, de uma maneira geral, contas públicas não só receitas e despesas, mas também as contas patrimoniais do estado de Alagoas, certo? E ali é que ela, de certa forma, conhece o Collor e se aproxima, vamos dizer assim, da equipe de Collor, e, né, já durante o processo eleitoral, ela
se afasta, né, obviamente, do governo federal e vai trabalhar na campanha, vai fazer, né? Então, né, se sabia que a Zélia era uma pessoa importante junto na campanha, etc., mas né, tinha alguma ideia de que ela conhecia bastante bem as contas e que tinha procurado fazer uma reorganização das contas de Alagoas, né? Isso era, na época, visto como uma reorganização boa dessas contas, né? Uma reorganização bem feita, mesmo que nem todos os aspectos dessa reorganização puderam ser cumpridos pelo Collor enquanto governador e pelo Estado, né? Mas, enfim, tinha alguma visão positiva. Mas era, no máximo, isso que você sabia da Zélia em termos macroeconômicos, né? Como é que ela encarava a gestão do Banco Central, como é que ela encarava essas coisas, era bastante difícil. Né? E quando começa a ficar claro que a equipe que vai tocar é a da Zélia, certo? Enfim, a gente começa a procurar saber quem são o resto, como é que vai ser o resto da equipe, etc., para tentar tirar alguma. Mas há uma incerteza muito grande, né? A nomeação do presidente do Banco Central é uma nomeação de uma pessoa chamada Ibrahim Eres, que é uma pessoa, um professor também de economia, da USP também, certo? Lá da faculdade, né? Da área de microeconomia. Essa sim é uma pessoa que os bancos conheciam, porque era um consultor, trabalhava no sistema bancário paulista, certo? Era bastante conhecido, certo? Quer dizer, ele era, todo mundo sabia, era uma pessoa de origem turca, se eu não me engano, certo? Que todo mundo sabia que tinha, inclusive, alguma dificuldade em se expressar, né? Ele tinha, né, falava o português, falava corretamente português, mas não era, né, não se expressava tão bem quanto outras pessoas, certo? Então, às vezes tinha alguns problemas de comunicação. Então, vai ser presidente do Banco Central, foi uma boa, né? O mercado entendeu positivamente, né? Depois tem outras pessoas que vão trabalhar na equipe, e isso não acalma muito o mercado, porque não é tão claro assim. Então, havia uma certa insegurança em relação ao que seria feito, dado a equipe que está sendo montada. Né? E aí você começa a ver também a herança que o Collor tem em relação aos problemas econômicos. Certo? Então, não só a inflação ela estava ali nos patamares, como a gente chamou a atenção, as pessoas estavam já super precavidas em relação a introduções de planos, né, com alguns, todos eles tiveram congelamento, uns tiveram um RP, outros não tiveram, tablitas, etc. Né? O pessoal tudo meio ressabiado, né? Portanto, um processo especulativo grande antes da posse, certo? Antes do plano. Né? Muita gente remarcando preços nos dias anteriores à posse, certo? Né? Imediatamente anteriores. Muita gente sacando dinheiro nos bancos. Algumas pessoas, inclusive colegas nossos, professores de economia, iam ao banco e saíam com sacos de dinheiro do supermercado, né, e guardavam esse dinheiro em casa, debaixo do colchão, certo? Enfim, uma certa receio, uma incerteza do que iria acontecer. Né? E essa especulação bastante grande. Né? Macroeconomicamente ainda, a gente tem as condições externas na herança também são estáveis, mas frágeis, né? São estáveis no sentido de que o Brasil está desde 84, 83, vamos dizer assim, com a mesma estrutura de balanço de pagamentos, né, que só falhou durante um pequeno período, quando inclusive o Brasil se afasta do FMI, rompe com o FMI, mas basicamente com aquela estrutura de balanço de pagamentos de uma balança comercial positiva para pagar os juros da dívida que eu acordei continuar pagando, mas principalmente sem acesso a qualquer condição de financiamento externo do país. Né? Então, mantendo uma balança comercial mais ou menos ajustado à balança de serviços. Né? A balança comercial positiva, a balança de serviço negativa, e uma compensando a outra, dado que, né, zerando a balança de transações correntes e a balança de capital zerada também, porque não tem fluxo.
né? Então, essas condições externas estão ali estáveis, o Brasil está negociando a dívida externa, né? Começa já a negociação aqui, já alcançou pontos importantes, né? O princípio básico da negociação já está estabelecido. Agora, são pontos importantes, obviamente, né? Definir como é que eu vou transferir o empréstimo para um título, né? Todas as cláusulas disso, não é uma negociação fácil, né? Mesmo que fosse só de um empréstimo para um título, certo? Mas são centenas de empréstimos para centenas de tipos de títulos com centenas de bancos que eu tenho que fazer negociação. Então, não é exatamente uma mesa pequena de negociação na dívida externa brasileira. Né? Você costuma negociar o grosso com a FMI, com os grandes bancos, e depois tem que entrar no dia a dia, né? no refinar de cada uma das tranches da dívida brasileira, etc. E essa condição, né? E, por outro lado, a condição do governo, né? do Estado brasileiro, né? que se deteriorou fortemente já no governo Figueiredo e no governo Sarney. Isso não se deteriora, isso não melhora, na verdade, as condições de financiamento pioram, porque a dívida pública aumenta, né? A dívida pública interna, principalmente, aumenta muito, né? Ela sobe de tamanho e perde muito da sua qualidade, vamos dizer assim, né? Os juros são elevados, os prazos são curtos, etc. Né? Então, você tem muita dificuldade, né? tem uma dívida muito grande, com juros muito elevados, né? Um déficit tão nominal muito alto, certo? Quer dizer, por conta um pouco desses juros e, de certa forma, da correção monetária que está implícita nas dívidas também, certo? Tem dificuldade né, com gerir a correção monetária das dívidas também. Uma situação primária, vamos dizer assim, as contas primárias também não estão tão equilibradas, né? Tem dificuldade com os impostos, né? Tem dificuldades financeiras. Então, aparentemente, certo, eu tenho muita dificuldade de ver o primário, né? Se ele é positivo, se ele é negativo, né? Ele claramente não é fortemente negativo, certo? Quer dizer, mas ele não é positivo o suficiente para reverter, vamos dizer assim, o nominal. Né? Então, vamos dizer assim, se é que existe algum superávit primário, e ele claramente é pequeno e provavelmente ele em alguns momentos ele chegou a ser negativo, certo? De qualquer forma, o superávit primário requerido, certo, para estabilizar a relação dívida-PIB no Brasil é muito maior do que de fato ele existe. Né? Então, eu tenho uma situação, vamos dizer assim, naqueles modelos de equilíbrio de dívida de longo prazo, uma situação claramente Ponzi da dívida brasileira. Né? A ideia de que você não vai pagar é muito clara, certo? Que você não está gerando condições de pagamento desse endividamento no longo prazo. Então, a dívida é alta e a condição de financiamento, a condição de futuro dessa dívida é ruim, certo? Então, se tem dificuldade de colocar título novo no mercado, as pessoas assim, não aceitam muito esses títulos, ou aceitam em condições muito ruins esses títulos. E aqui que está um pouco, talvez, aquilo que seja o grande problema, é que cresceu muito a interpretação desse problema como uma questão importante. Né? Quando a gente falou do início lá do governo Sarney, a gente estava muito com aquela discussão dos inercialistas, né? A questão da indexação, o conflito distributivo, né? As expectativas, etc. Né? Aqui cresce muito uma ideia, que algumas pessoas chamam de a ideia de moeda indexada. Essa palavra moeda indexada tem que tomar muito cuidado. Dependendo do autor, tem interpretações diferentes. Acho que eu cheguei a comentar isso num comentário que a gente fez na aula passada em relação à pergunta de um colega. Né? Então, a ideia que tem, por exemplo, de moeda indexada no livro do Pércio Arida, que dá origem à proposta deles, né, do Pércio Arida e do André La Rezende, não é exatamente a que eu vou dizer agora. Né? O que cresce muito aqui, nesse período de
visto como um problema, e esse vai ser o problema que o plano Collor vai atacar, talvez de forma diferente dos outros planos, certo? É a ideia de que eu tenho uma liquidez muito forte dos chamados haveres não monetários brasileiros, e esses haveres não monetários, certo? O chamado M4, porque algumas pessoas usem, né? O M1 é o haver monetário, junto com a base monetária, o M1 é um haver monetário, mas o M2, M3, M4, né, que são nomes para agregados monetários e não monetários, né? Aí vai depender um pouco, mas normalmente o M2 é moeda mais cadernetas de poupança, moedas depósitos à vista, que é o M1, né, mais caderneta de poupança, o M3 é mais títulos privados e o M4 mais títulos públicos, né? Então, esse M4, que envolve, vou dizer, todos os títulos na economia brasileira, principalmente os chamados títulos públicos, eles são títulos que estão fortemente monetizados, né? Então, são haveres não monetários com características monetárias, né? Ou você tem uma liquidez muito grande desses haveres não monetários. O que significa que você pode transformar um título público sem muita dificuldade em moeda, com muita rapidez, né? Praticamente de maneira imediata, como a gente dizia, né? Eu tenho uma aplicação em título hoje, eu transformo essa aplicação amanhã em moeda, ou ainda hoje em moeda, sem desconto, sem perder nada, sem perder os juros que vigoraram até hoje, ou continuam vigorando, sem ter um desconto nessa troca, né? Então, tradicionalmente, um título, para virar moeda, ou eu espero o momento final para resgatá-lo, né? O momento final, o momento onde esse título se encerra, certo? Né? O momento de resgate de fato, né? Ou se eu quiser resgatar ele antes, eu normalmente tenho uma perda que deve ser imposta a esse elemento, certo? Acho que vocês estão ouvindo, tem um gato aqui perto da minha casa, aqui, certo? Quer dizer, mas, enfim, né? Você tem aqui, então, esses títulos que se transformam em liquidez de maneira muito forte. Então, eu tenho um M4 gigantesco, né, um volume de títulos públicos muito grande, que pode se transformar em moeda de uma hora para outra. Então, na verdade, quando eu vou dizer qual é a moeda que está por trás aí do processo inflacionário, não é mais a base monetária, o M1, que importa, certo? É o M4, certo? Por quê? Porque o M4 vira M1 de um dia para outro, é isso que está pressionando a inflação, certo? Quer dizer, é isso, né? Então, se eu quiser controlar a inflação, eu tenho que controlar o M4, certo? E esse M4 é um estoque gigantesco, certo? Quer dizer, né? Então, note que isso significa também que a política monetária se tornou ineficaz, porque uma parte da política monetária é justamente trocar M1 por M4, tá certo? Quer dizer, então, como é que você controla a quantidade de moeda numa economia, numa visão mais quantitativista de moeda, né? Você transforma o M1, a base monetária, certo? Os depósitos à vista, enfim, papel moeda, né? Você coloca título no mercado, enxuga a liquidez e tenta controlar, né? Isso é uma parte da política monetária, né? Ou você impõe controle sobre depósito à vista, né? Faz lá os compulsórios, etc. Note que agora, tá certo? Quer dizer, fazer essa operação não adianta nada, tá certo? Ou, né, ela adianta cada vez menos. Né? Eu tenho lá um M1, vou enxugar a liquidez do mercado para controlar o processo inflacionário. O que eu faço? Eu faço uma operação de dívida pública, né? Uma operação de controle de liquidez por colocação de títulos no mercado. Então, eu coloco os títulos e enxugo a liquidez. Só que esse título ele pode virar liquidez de um dia para outro e o governo não pode fazer nada, certo? Ou tem muita dificuldade. Né? Então, é isso que as pessoas chamam de moeda indexada, certo? Porque, no fundo, é como se eu tivesse uma moeda que rendesse juros. Né? Porque o meu título que rende juros, certo? Quer dizer, ele vira moeda ao mesmo tempo. Então, eu não consigo enxugar essa moeda, certo? Ao colocar títulos no mercado. Eu simplesmente transformo uma moeda que tem uma característica, certo? Que é lá os depósitos à vista, a moeda que eu tenho no bolso, né? O papel moeda, por uma ORTN, certo? Só que essa ORTN vira cruzeiros e eu compro o sapato lá na esquina em um segundo, certo? Sem problema nenhum para trocar uma coisa pela outra.
Então é como se eu estivesse comprando sapato com a RTN. No fundo é isso, porque eu simplesmente solto um cheque, certo? Quer dizer, que capta o meu dinheiro nas minhas aplicações financeiras, nos meus títulos públicos que eu tenho em carteira. Né? Então, meu controle de liquidez foi para o espaço, certo? E o volume disso é gigantesco, né? Porque é o tamanho da dívida pública, né? Praticamente toda a dívida pública é monetizada quase que de maneira imediata. Não é de maneira imediata, certo? Porque algumas coisas acontecem, mas é muito grande a quantidade de títulos públicos que eu transformo em moeda de um dia para outro, né? Isso é muito complicado, né? Então, inclusive você, na verdade, você tem as contas são remuneradas, os depósitos bancários são todos eles aplicados em títulos públicos, né? E os bancos dão essa liquidez imediata, porque mesmo que o título não tenha uma liquidez imediata, certo? O volume de títulos é tão grande, certo? E os prazos de vencimento desses títulos são relativamente curtos, né? Então, vamos dizer, eu tenho 100 milhões de dólares, milhões de reais em títulos, né? Vamos dizer que, só que esses 100 milhões de reais eu tenho 10% que vencem hoje, certo? Mais 10% que vencem amanhã, mais 10%. Então, em praticamente um mês, né, aqui então, tinha que ser uma conta um pouquinho diferente, mas né, eu tenho uma boa parte dos meus títulos que, em 1 ou 2 meses, eles vencem, né, eles têm que ser totalmente renovados. Né? Ainda mais, a parte desses títulos tem possibilidade de recuperar esse título sem ser no final do prazo. Eles têm cláusulas que permitem que eu transforme esse título em moeda antes do prazo. Então, dado o volume, dadas essas cláusulas, né, eu transformo, certo, o meu ativo não monetário em ativo monetário. Né? Então, essa mudança, né, do que é o agregado monetário, que no fundo causa o processo inflacionário, né, não é mais o M1, mas é o M4, porque ele é um. Né, hoje, talvez, né, hoje, na política monetária atual, nas discussões de política monetária atual, isso seja mais forte, essa ideia de que, né, quando eu for controlar agregados monetários, qual que é o agregado, eu tenho que tomar cuidado com a ideia de que os agregados não monetários têm uma liquidez mas nessa nossa época, você tem duas diferenças em relação a hoje. Primeiro, teórico, certo? Quer dizer, você ainda imaginava essa separação mais clara e essa coisa mais clássica, vamos dizer assim, de operar com o M1. E segundo, na prática, mesmo em relação a hoje, né, o grau de monetização dos haveres não monetários era muito forte, era muito grande, certo? Quer dizer, por mais que hoje você também tenha essa possibilidade, nessa época, você sempre, vamos dizer assim, hoje você não consegue transformar todo o M4 em um dia no M1, certo? Quer dizer, não que você também fizesse isso na época, certo? Mas você faz isso com muito mais rapidez do que você faria hoje. Né? A própria operação da política monetária, certo? Ela, no dia a dia, ela é extremamente complicada, certo? Quer dizer, então, vamos dizer assim, se né, o que a gente chama aí de go around, ou problema de zeragem automática. Quando você ouve falar isso, o que é isso? Certo? Quer dizer, né? É basicamente o seguinte: o Banco Central abre o dia, certo? Quer dizer, abre o dia, né? E ele vai dizer: olha, eu quero colocar 300 milhões de títulos públicos hoje no mercado. Né? Esses 300 milhões são, sei lá, 100 milhões de vencimentos de títulos anteriores que eu estou renovando, tem mais 100 milhões aí que eu quero colocar de títulos novos, certo? Quer dizer, né? Então, eu vou botar esses 200 milhões aí para enxugar um pouco de liquidez e para, enfim, resgatar os títulos que estão vencendo. E aí, beleza. Então, como é que funciona normalmente? Poderia funcionar normalmente. Né? Normalmente, ele anuncia isso, os bancos fazem as compras que querem, certo? Pode comprar tudo ou não, vamos dizer assim, toma a decisão ali se vai comprar tudo ou não. E, ao longo do tempo, certo, depois que ele tomou a decisão de comprar, os bancos vão colocar isso nas carteiras, vão ver quais são os clientes dele que vão comprar esses títulos. Como que é essa coisa da zeragem automática do go-around? Né? O que o Banco Central faz a mesma coisa, abre esses 200 milhões aí de reais para títulos, certo? E o que os bancos fazem? Eles compram tudo. Falam, não, tudo bem, me dá tudo, certo? Por que ele diz que tudo bem, me dá tudo? Porque ele sabe, porque tem uma outra
um outro acordo de que, se no final do dia ele não conseguir colocar esses títulos na carteira dos clientes, vamos dizer assim, né? Se os clientes não quiserem, o banco não é obrigado a ficar com esses títulos na carteira própria, certo? Ele devolve para o governo. Né? Coisa, né? Por isso que a gente tem essa zeragem automática. Certo? Então, o governo ele abre, né? Passa o dia inteiro fazendo política e no final do dia que ele vai saber quanto que ele colocou no mercado ou não. Né? Então, a liquidez do mercado, certo? Ela não é mais. O governo tem muito pouco a dizer sobre a liquidez do mercado. Vai depender exatamente de quantos agentes querem ou não ficar em títulos daquele valor todo. Se os clientes não quiserem nada daquilo lá, inclusive quiserem. Então, aqueles 200 milhões volta para a mão do Banco Central no final do dia, certo? E aqueles 100 milhões que eles queriam colocar para retomar títulos anteriores que estavam vencendo, ele perdeu, certo? Então, a liquidez, no fundo, da economia, certo? Ele não conseguiu enxugar 200 milhões e, em relação ao dia anterior, inclusive, aumentou 100 milhões, porque eram títulos que venceram e que não foram renovados. Né? Então, a operação da política monetária é absolutamente ineficaz. Né? E, por outro lado, olhando uma teoria quantitativa da moeda mais simples, certo? A quantidade, no fundo, de moeda que importa para a inflação é muito maior. Né? Então, esse parece ser um problema grave por trás aqui das ideias do Plano Collor. Né? E eu vou voltar a isso quando a gente falar explicitamente de uma parte do plano. Né? Vamos aqui, então, agora. Só estou chamando a atenção que essa questão era uma questão que muita gente já falava, foi falando ao longo do tempo do governo Sarney, mas essa é uma discussão que cresceu muito antes do governo Collor. Né? Então, dentro dessas expectativas, muita gente sabia, ou tinha quase a certeza, vamos dizer assim, que além de outras partes de política econômica, talvez essa questão da liquidez dos haveres não monetários, eles deveriam talvez atuar de maneira mais forte, certo? Quer dizer, exatamente o que seria feito em relação a isso, ninguém sabia. Todo mundo sabia o problema, mas não sabia muito bem como resolvê-lo. Né? Então, a incerteza antes do plano era grande. Né? E, então, como eu disse, o Collor ele mesmo anuncia que a primeira coisa que ele tem que fazer para o governo dele poder funcionar mais ou menos, ele precisa, de alguma forma, resolver essa questão da inflação. E ele mesmo diz que tem um tiro, né, uma bala na agulha. Ele sabe o que vai fazer, vai acabar com ela e vai usar esse tiro certo, vamos dizer assim, logo de cara. E esse é o plano Collor que ele vai anunciar. O plano Collor é um plano que, né, vai causar muito, né? Para usar os termos atuais, é um plano que causou, certo? Quer dizer, né? E é um plano bastante grande. Quando a gente olha o plano em si, certo? Ele tem várias medidas, algumas inclusive que a gente esquece. A gente costuma dividir o plano Collor em 5 conjuntos de medidas. Na verdade, o próprio plano se apresenta assim, certo? A parte mais famosa dela é a parte da reforma monetária, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Né? Mas ele tem outras partes importantes. Né? Então, queria passar por elas, mesmo que algumas dessas partes eu não vou dar muita atenção hoje. Certo? Né? Então, a primeira é uma coisa que a gente esquece, que no plano Collor tem um congelamento de preços, né? Chamada política de renda, né? Que, no fundo, é um congelamento de preços. Como eu disse, a inflação tinha acelerado muito no período anterior ao plano, né? Muita remarcação, muitas pessoas tentando se proteger e tal. O que o Collor vai fazer? Ele vai congelar os preços. Inclusive, vai ter um congelamento para alguns preços retroativo. Né? Ele toma posse no dia 15, né? O congelamento é a partir do dia 16. Né? E ele aproveita aí um chamado feriado bancário que o pessoal fez, e alguns preços são congelados aos preços praticados no dia 10. Né? Para tentar conter justamente, inclusive, um certo aumento de preços especulativos que aconteceram entre o dia 10 e o dia 15. Né? De qualquer maneira, você tem um congelamento de preços, né? Aí tem também uma parte desses preços que aumentaram nos dias anteriores são preços ligados
ao próprio governo, né? Vários preços de serviços públicos aumentaram no período anterior, tá certo? Alguns dias antes, eles aumentaram e aí foram congelados, né? E o congelamento desses preços públicos, a garantia do governo é que iam ficar congelados pelos próximos 4 meses. Em relação aos salários, os salários foram congelados, aqui tem uma celeuma, né? Os salários de março, né, que são pagos aí no começo do mês de abril, né, eles vão sofrer um reajuste da inflação de março, então você vai ter inflação de março sendo usada para reajustar os salários, né, de abril, como era a indexação clássica, certo? E a partir de abril, vamos dizer assim, você muda a sistemática de reajuste. Então, a partir de abril, o governo vai dizer o seguinte, que a partir de abril, então os salários de abril pagos em maio, vamos dizer assim, vão ser reajustados com base numa inflação que vai ser prefixada pelo governo. O governo vai olhar, não vai calcular a inflação e depois repassar. O governo vai anunciar uma inflação esperada, então você já prefixou, vamos dizer assim, esse aumento de salários em relação à inflação esperada, né? Quando o governo foi fazer isso, então, quando o governo anunciou qual seria a inflação esperada, ele anunciou que a inflação vai ser zero. Então, aí a pergunta: os salários foram congelados? Não, eles foram aumentados em 0%. Né? Então, aí eu não sei, né? Para mim, foram congelados, certo? Então, eles foram zerados, tiveram um aumento no mês anterior, que é um aumento devido, né? E no mês, a partir efetivamente da inflação, né, o primeiro mês a inflação foi prefixada em zero. O problema todo é que a inflação de abril, de fato, não será zero. Certo? A inflação de abril vai ser mais alta do que zero, vai ser por volta de 7%, 8%. Né? Desculpa, vai ser 11%. A inflação de abril está aqui embaixo na lâmina. Né? Então, né, tem aí um problema. Agora, por outro lado, o Collor também permitiu que os trabalhadores negociassem livremente os seus salários. Certo? O problema todo é que tem o resto do plano, certo? É que a situação de negociação dos trabalhadores não é muito simples aqui, né? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, dá uma situação complicada aqui, certo? Né? Então, na ótica do plano, certo? Era importante que essa prefixação da inflação fosse abaixo da inflação, puxar a inflação para baixo, certo? Por outro lado, os trabalhadores ficaram bravos, obviamente, com zero, certo? E começaram a reclamar, foram para a rua, etc. Né? A livre negociação, mesmo num ambiente complicado, fez com que essa inflação, essa prefixação não fosse muito respeitada, mas esse esquema vai ser substituído a partir de julho, mais ou menos, com uma nova forma de indexação, né, uma mudança aí no plano. Né, algumas pessoas chamam, inclusive, isso de plano Collorzinho, uma certa mudança de posição do governo a partir de julho, principalmente, que muda um pouco o formato, e aí você vai fazer retornar um pouco a uma inflação com base numa média o aumento dos salários com base numa média de inflações passadas. Né? A ideia de recuperar essa inflação média, né, no período anterior. Né? Os salários dos trabalhadores, dos funcionários públicos, vai ser também congelado aí por 6 meses, né? E aqui a negociação vai ser um pouco mais difícil. Né? E o salário mínimo, vamos dizer assim, tem uma posição diferente, ele vai ser reajustado de 3 em 3 meses, com base na inflação passada, né? Com base na inflação de uma cesta básica, certo? E um aumento de 5% de aumento real por ano. Então, tem congelamento, tem um certo congelamento de salário, que é meio complicado, certo? Mas o congelamento não dá certo. Né? De novo, a inflação cai, né? O congelamento tem algum efeito, de fato, né? Não tem grande fiscalização dos preços, mas a inflação, vamos dizer assim, ela saiu de 60%, 70% e vem pagar em 11%, note que é 11% de inflação no mês de abril, mesmo em tese com os preços congelados. Certo? Quer dizer,
e com alguns preços efetivamente congelados. Né? A inflação de maio vai se manter por volta de 9%. Então, essa é uma parte muito esquecida do plano, certo? Porque a gente tem aqui o plano Collor 1, né? A inflação vem abaixo, vem até 11%, depois 9%, e depois ela volta a subir, né, nos meses subsequentes. Né? Aí depois tem uma nova queda, e essa nova queda é o Collor 2. Aí, certo? Segunda parte do plano, certo? Quer dizer, é a parte da reforma administrativa e da privatização. O que é essa parte, certo? Quer dizer, essa parte é um anúncio, principalmente, de uma grande reestruturação administrativa do governo e o anúncio do início de uma privatização das empresas estatais. Né? E aqui, então, duas coisas. Né? Em relação à privatização, você tem um anúncio de um plano nacional de desestatização, que envolve lá uma série de empresas, etc. Isso vai demorar a acontecer, mas vai acontecer. Né? Vai ser muito mais lento do que o Collor imaginava. Né? Ele mesmo vai vender muito pouca coisa, certo? Quer dizer, ele vai vender, acho que a única coisa que durante o governo dele ele vende de importante é os Minas. Né? Vai ter que passar pelo Congresso, vai ter que ter uma série de reformas. Vai demorar, mas vai andar. Né? A parte de reforma administrativa, aqui vai ter um grande estardalhaço, né? Há um anúncio no início de que vai só ter 9 ministérios, que vai fechar um monte de gente, que vai montar um monte de gente para fora. E o efeito disso é mais fato, é mais anúncio do que fato. Né? De fato, você conseguiu disponibilizar uns 80 mil funcionários públicos, o que não é pouco, mas na base de um PIDV, certo? Não é mandar embora e não pagar nada, certo? E essa redução de ministérios, ela reduz no curto prazo e depois vai aumentando pouco a pouco. Muitos órgãos foram fechados, depois foram reabertos, etc. Alguns ficaram efetivamente fechados, o Instituto de Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, mas a maior parte dessa reforma ministerial, vamos dizer assim, é um anúncio mais do que, de fato, um fato. Tem uma certa confusão aqui, certo? O efeito final, fiscal dessa reforma administrativa é relativamente pequeno. Né? Do lado da privatização, o efeito no curto prazo de recursos com a privatização durante o governo Collor é pequeno, mas o plano vai andando, certo? Quem vai ganhar muito dinheiro com a privatização vai ser muito mais o governo Fernando Henrique do que o governo Collor, o Itamar, etc. Né? Então, interessante de ver que você tem essa determinação do governo federal de tentar enxugar a máquina pública, né? Ao mesmo tempo que os estados e municípios estão com as suas constituições. A Constituição de 88 é uma coisa. Né? Depois você tem as constituições estaduais de 89 e as leis orgânicas dos municípios em 90, certo? Então está entrando em cena, certo? Ao mesmo tempo que você está tentando fazer uma reforma, por outro lado, você está entrando em cena as mudanças institucionais que foram previstas nas constituições estaduais, municipais, que, na verdade, tem um viés mais de inchar o Estado. Aí, uma terceira coisa é a reforma fiscal. Né? A reforma fiscal também tem, vamos separar em duas partes. Uma parte que é forever, vamos dizer assim, para sempre. Certo? E aqui o que você tem? Você tem alguns aumentos de alíquota de imposto de renda, de IPI, alguns fins, né, se encerra algumas isenções fiscais, principalmente para certas atividades de investimento no Norte e Nordeste, de DENOX, algumas coisas envolvendo Zona Franca, etc. Algumas dessas coisas permaneceram, outras coisas voltaram atrás depois, né, algumas isenções fiscais efetivamente terminaram. Há algum aumento também e algumas redefinições do conceito de renda, principalmente de renda da atividade agrícola, etc., que muda o imposto de renda, né, que é permanente. Né. Existe uma coisa importante que é a correção tributária, a correção monetária dos tributos. Né. Então, quando você tem aquela diferença entre o fato gerador e o recolhimento, que demora muito tempo e passa a inflação e você acaba recolhendo, em termos reais, menos do que você de fato deveria, né? Isso acaba, porque você indexa a arrecadação.
né? Então, no dia do fato gerador, o fato gerador te gera, eu tenho que receber, sei lá, 2 cruzeiros por vender um determinado produto, eu tenho que pagar isso de imposto, né? Eu só vou pagar daqui a 3 meses, eu não vou pagar 2 cruzeiros daqui a 3 meses, eu vou pagar 2 cruzeiros mais a inflação do período, né? Então, você tem, né, a indexação da receita aqui, que é um lado positivo do ponto de vista da arrecadação, né? Porque não perde mais em termos de arrecadação. E tem uma coisa importante, que é o fim do anonimato fiscal, né? Hoje não se usa muito, mas antigamente se usava muito o cheque, não? O cheque a descoberto, certo? O cheque sem ao portador, que a gente chamava, sem identificação de para quem é o dinheiro, né? Isso encerra. Só cheques muito pequenos, certo? Então toda transferência de recursos tem que estar claramente identificado da onde para onde, certo? Quer dizer, né? Então você tenta fechar a evasão fiscal, né? Essas transações sem terem claramente identificados os parceiros, que era muito, muito fácil nessa época, né? Então, esse é um lado, vamos dizer assim, mais permanente, que vai ficar, etc. Que foi importante, isso aumenta a arrecadação, de certa forma, etc. E tem um outro lado que também aumenta muito a arrecadação, mas é uma vez só na vida. Você só fez isso uma vez. É uma introdução de um imposto temporário sobre aplicações financeiras, né, sobre depósitos, né, altos depósitos. Então, todo depósito acima do que seria mais ou menos hoje, alguma coisa em torno de 8.500, 9.000 dólares, dependendo da taxa de câmbio que você usa um pouco, né? Mas tudo que for mais ou menos próximo a 9.000 dólares, ou acima de 9.000 dólares, você paga pelo menos 8% sobre o principal, né? Não sobre o rendimento das coisas. Então, você tem lá uma aplicação de 100 mil dólares, né? 8 mil dólares você paga de imposto para o governo em cima do principal, né? Enfim, do título. Certo? Se esse depósito, né? Se essa aplicação financeira não for uma aplicação clara do ponto de vista de quem é o titular, ou se o governo perguntar de quem é esse depósito, quem é o dono disso aqui, e ele não identificar claramente de quem é esse depósito, ele não vai tomar todo o dinheiro, mas ele vai cobrar uma alíquota que não é mais de 8%, mas chega a ser de 25%, ou seja, um quarto do depósito daquela aplicação financeira vai para o governo se o governo não perceber claramente de quem é aquilo lá. Né? Então, note que isso é uma paulada, certo? Mesmo que fosse só 8%, certo? 8% sobre as aplicações financeiras acima de 10 mil dólares, né? Não é pouco. Certo? Então, aqui, essa reforma fiscal tem um efeito fiscal grande, né? Há um aumento da arrecadação grande, mas é um aumento momentâneo. Né? Momentâneo talvez não seja o caso, porque você só vai recolher isso quando se tiver o resgate da aplicação na transferência, certo? Mas em algum momento do tempo essa arrecadação acontece. Então, aqui é uma arrecadação muito grande, mas é uma vez só. Né? As novas aplicações financeiras, os novos fundos não têm mais só nos que existiam. Né? No que existia no dia 16, no momento do seu encerramento, eles têm que pagar 8%. Então, é uma grana muito grande. Né? Tanto é que, se você calcular o déficit, né? Então, aqui está dizendo que você tinha um déficit primário da ordem de 8%, eu ainda fiquei na dúvida se tinha um déficit ou não, mas é um déficit enorme aqui. Né? Essa grana, no curto prazo, faz com que você reverta o déficit primário, né? E passe a ter um superávit primário. Mas note que ele tem muito de curto prazo nisso, né? Não é uma coisa tão permanente assim, não. Né? Principalmente por conta dessa tomada de dinheiro aqui em cima de muitas aplicações financeiras. O pessoal chiou muito desse imposto temporário sobre capital que foi estabelecido, isso deu pano para manco jurídico, etc. A outra reforma, também não vou me chamar a atenção aqui, que é a reforma comercial, né, que é a abertura comercial, que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Só um detalhe em relação à questão comercial, a questão do câmbio, né? O que fez o Plano Collor em relação ao câmbio é acabar com o sistema de câmbio fixo ou de mini desvalorizações diárias de câmbio, né? Então o câmbio era fixo todo dia em patamares diferentes, certo?
né? E passa a ser um câmbio flutuante, vamos dizer assim, grosso modo, como a gente tem mais ou menos hoje, né? Então, aí o câmbio flutuou, no primeiro momento flutua pouco, depois flutua mais, vai depender um pouco do tempo, mas isso a gente vê nas próximas aulas. E a parte da política comercial é a parte que vai dar certo, mas vai também ser levada ao longo do governo Collor e Itamar, certo? Não é imediato isso, certo? E aí a reforma monetária que é a mais importante. Mais importante aqui no nosso momento aqui. A primeira coisa é que muda a moeda. Né? De novo, você tem uma nova moeda, volta o cruzeiro, né? Então aqui as moedas, né? Passam a se chamar agora cruzeiros, né? Os cruzados agora são os cruzeiros, né? Algumas pessoas vão chamar de os novos cruzeiros, né? Mas são os cruzeiros, né? Cada vez mais difícil de achar gente que queira estampar o seu rosto ali, certo? Daqui a pouco vão virar bichinhos. Tem o feriado bancário e tal, e a principal medida nessa reforma monetária é o chamado bloqueio de depósito, a chamada MP 168, que causou muito estrago e muita polêmica. O que é isso? Então, o que você faz? A ideia é você bloquear uma parte dos agregados monetários e não monetários da tua economia. Então, o que você tinha? Todo mundo que tem um depósito à vista, tem uma grana lá no banco, uma conta corrente no banco, ou uma conta de poupança, ou um depósito a prazo, ou uma letra de câmbio, ou debêntures, ou fundos de renda fixa, ou aplicações, ou seja, qualquer tipo de aplicação financeira, qualquer tipo de depósito à vista ou a prazo que você tem no banco, certo? Quer dizer, você vai ter uma parte do seu dinheiro apreendido. Então, você tem lá, vamos dizer que você tenha $2.000 no banco, né? Num depósito à vista, numa conta corrente. Então, você vai poder ficar com mais ou menos alguma coisa em torno de $1.000, né? Depende da taxa de câmbio, se você usa paralelo, se você usa oficial a taxa de câmbio, mas você tem direito a ficar, grosso modo, com $1.000 e os outros $1.000 você leva para casa. Você perde esse dinheiro? Não perde. Né? Essa é uma discussão. Esse dinheiro que é tomado do seu, ele, na verdade, ele vira um troço que a gente chama de valores à ordem do Banco Central, os VOBs. Né? Então, esse dinheiro vai ser apreendido junto ao Banco Central e você vai poder reaver esse dinheiro depois de 18 meses, depois de 1 ano e meio, você pode pegá-lo novamente em 12 prestações. Né? Então, você prendeu lá os outros $1.000 que você ficou, né? Tudo em cruzeiros, certo? Nada em dólar no Brasil, só estou fazendo a conta para a gente ter uma dimensão de quantos são os valores. Né? Então, esses outros cruzeiros que te foram presos, vamos dizer assim, eles são valores numa conta tua, que está no Banco Central, né? E que você, daqui a 18 meses, pode começar a resgatar em 12 parcelas iguais, né, nesse período. Durante esse período de tempo, esse dinheiro, certo? Ele está preso lá no Banco Central, ele vai render juros, ele vai render 6% de juros ao ano, e vai ter uma indexação com base na chamada BTN, certo? Então, ele vai render alguma coisa, certo? Durante esse período. Detalhe, essa renda que esses valores vão te gerar é muito menor do que a renda que você ganhava mesmo com esse dinheiro aplicado naquele momento, durante esse período. E note que você não tem liquidez aqui, você não pode mexer nesse dinheiro durante 18 meses. Né? Tem algumas poucas formas, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que você pode mexer. Então, note que todo o dinheiro que você tem, seja ele aplicado em depósito à vista, ou depósito de poupança, né, ou em depósito a prazo, né, ou em outras aplicações financeiras, todo esse dinheiro que você tem, você pode ficar com alguma coisa em torno do que a gente chamaria de 50 mil cruzeiros novos cruzeiros. Né? Né? Ou então 20% desse dinheiro, né? Se fosse o depósito a prazo, certo? Você poderia ficar ou com 20% do dinheiro que você tem,
ou alguma coisa parecida com 25 mil cruzeiros das suas aplicações. Né? Estou na dúvida se tem esse 1.000. Enfim, você fica com uma parte, que normalmente é uma parte menor, né? E o resto fica preso. Né? Note que isso envolve todo o dinheiro que as pessoas têm nos bancos. As pessoas e as empresas têm nos bancos. Então, tudo que a gente tenha, né? O que ficou livre dessa tomada de recursos? Só o dinheiro que você tem no bolso. E ninguém tinha dinheiro no bolso. A não ser aquele cara que foi um dia antes no banco e sacou tudo e botou naquele saco de supermercado e foi para casa. Né? Alguns professores, colegas nossos, fizeram isso. Então, eles se deram bem, ficaram com o dinheiro em casa, ficaram líquidos em casa. Só precisavam trocar o dinheiro velho pelo dinheiro novo, mas isso não era problema. Agora, todo mundo que deixou esse dinheiro na conta, seja na conta corrente, seja na conta de poupança, seja em alguma aplicação no banco, certo? Ficou preso esse dinheiro. Ficou com 50 pau no bolso, né? Ou 20% dos depósitos que tinha. Né? Isso para todo mundo, certo? Né? Para mim, que sou um Zé Mané sem ninguém, e para o dono do Bradesco, certo? E para o Bradesco, para o banco, próprio banco e para as empresas, certo? E não importa se a empresa é de pequeno porte ou de grande porte, se tem que pagar muito funcionário no dia seguinte ou não. A padaria da esquina acordou no dia 50 com 50 pau na conta, certo? Eu acordei no dia seguinte com 50 pau na conta, né? Eu precisava pagar, certo? O cara da padaria precisava pagar lá os funcionários dele, isso aqui. Se vira, meu amigo. Certo? Não tem, só tem 50 pau. Você faz o que você puder aí, certo? Imagina o choque disso, certo? De um dia para o outro, você reduziu a liquidez da economia em 80%. Né? Agora, você lembra daquelas histórias todas? Toda essa liquidez da economia, no fundo, ela estava lá no M4, eram depósitos, a maior parte era título público. Então, o que você deu? Você deu um calote na dívida pública, é isso que você fez aqui. Você pegou a dívida pública, né, que vencia praticamente todos os dias, né, que você tinha liquidez quase que imediata, que rendia juros, etc. E disse o seguinte, olha, desse dinheiro todo, 20% você fica com ele. Né? Então, a liquidez agora é de 20% daquilo que, já que tudo antes virava dinheiro, agora só 20% vai ser dinheiro de fato. Né? Então, eu estabeleci meu novo grau de liquidez da economia. E o resto? O resto está preso por 18 meses. Né? Então, durante 18 meses, sumiu esse dinheiro da economia, desapareceu da liquidez da economia e desapareceu do meu bolso também, né? Das nossas contas, certo? Da nossa capacidade de transformar isso em moeda e comprar sapato na esquina, ou de pagar o meu credor, ou de pagar meu funcionário, ou de fazer qualquer tipo de pagamento. Né? Do ponto de vista, né, do governo, certo? O que você fez? No fundo, você pegou uma dívida que vencia quase que todo dia, que pagava juros altíssimos, numa dívida que agora vai vencer daqui a 18 meses em 12 parcelas, e eu vou pagar 6% de juros, que é muito menos do que ela pagava antes. Então, por isso que eu digo que a gente calotou a dívida ao mesmo tempo que a gente resolveu o problema da liquidez, o estoque de liquidez foi reduzido em 20% para 20%. Não foi reduzido em 20%, foi reduzido para 20%, né? Foi reduzido em 80%, grosso modo. Aqui, né? Então, você reduziu a liquidez em um quarto, praticamente, de um dia para outro. Deu uma paulada no estoque e causou um problema de pagamento nessa economia gigantesco. Tudo travou no dia seguinte. Né? Quer dizer, a padaria que eu dei de exemplo ainda funciona, porque você ainda tem 50 cruzeiros para comprar um pouco de manteiga, certo? Essa funciona, mas quem vai comprar um carro no dia seguinte? 50 pau não dá para comprar um carro, $1.000 mais ou menos, 50 pau. Então, algumas coisas ainda conseguiram funcionar malemar, certo? Quer dizer, a padaria conseguiu receber um pouco de dinheiro, mas, por exemplo, o padeiro ali não conseguiu pagar a farinha de trigo que chegou lá para ele pagar naquele dia, certo? Porque não tinha caixa suficiente, mesmo com caixa do dia. Né? Aí você pega outras empresas que trabalham com coisas maiores, né? Travou, certo? Quer dizer, não tem como pagar, não tem como receber, certo? Como é que eu vou receber? Preciso arranjar um empréstimo. As coisas travaram totalmente, certo? Quer dizer, aí começa a ter algumas possibilidades. Você tem possibilidade de reaver esse dinheiro que foi prego por você? Algumas poucas possibilidades, né? Que a gente chama de torneirinhas, certo? Que são as transferências de titularidade. Então, esse dinheiro que está lá no Banco Central, que é teu, você pode usar para algumas coisas.
Para quê? Para pagar imposto. Isso você pode. Então, eu estou devendo imposto, vou pagar meu IPTU, tal, pode pegar esse dinheiro que está parado. Então, dá o dinheiro para o governo, você poderia transferir esse dinheiro para o governo. Então, você vai diminuindo os seus valores bloqueados, transferindo isso para o governo na forma de impostos. Eu posso também pegar esse dinheiro e pagar uma dívida. Né? Cada padaria pode pagar o queijeiro lá que fornece queijo para ele, desde que essa dívida com o queijeiro fosse anterior ao dia da reforma. Né? Aí ele pode pagar uma dívida velha. Mas o que acontece? Ele pega o dinheiro dele que está lá preso e dá para o queijeiro. Só que o queijeiro fica com esse dinheiro preso. Ele não pode pegar esse dinheiro e transformar em moeda. O que o queijeiro pode fazer com esse dinheiro? Nada a não ser pagar impostos. Aí ele também pode pagar os impostos. Então, o que pode acontecer no mercado é alguma sacanagem no sentido de você forjar uma dívida anterior ao dia da reforma, junto com pessoas que têm muito impostos a pagar. Então, eu transfiro meu dinheiro para alguém que tem imposto a pagar, ele pega esse meu dinheiro, paga os impostos dele, né? Então, para poder receber esse dinheiro, ele me dá alguma coisa em troca. Né? O que ele pode me dar em troca é alguma coisa líquida, com algum desconto, provavelmente, certo? Então, você tem algumas possibilidades de fazer isso. E, legalmente, o governo tem o direito de liberar em algumas condições relevantes. O que é condição relevante? Não tenho a mínima ideia. Né? É ser primo do vizinho do presidente, certo? Quer dizer, isso é condição relevante. Você ser uma grande empresa que paga muito funcionário, isso é relevante, certo? Quer dizer, você, vamos dizer assim, ser filho de um conde é relevante, enfim, não é claro o que são condições relevantes. Isso causa uma polêmica enorme, um monte de acusações de dinheiro que o meu primo conseguiu porque ele é amigo de não sei quem, né? Uma confusão danada. Né? Então, a coisa é confusa. Né? Imagina o impacto das pessoas. Eu costumo usar essa foto, né? Eu costumava dar essa aula rindo um pouco, certo? Aí várias pessoas me chamaram a atenção que a coisa foi muito trágica, certo? Essa era uma senhora que era dona de uma loja, se eu não me engano, na região de Brasília, na cidade de Satélites ali, e se não é essa senhora, é uma outra, certo? Que no dia ela falou, não é possível, certo? Meu dinheiro está aí no Banco Central, eu quero meu dinheiro, certo? Porque eu preciso pagar meus funcionários, certo? Eu tenho uma funcionária que está grávida, que acabou de dar à luz, ela precisa do dinheiro, certo? Ela precisa do dinheiro para comprar o leite ou para comprar os produtos, os remédios da criança, etc. Ela depende de mim, eu preciso pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, certo? Quer dizer, né? E chorava em prantos na porta do Banco Central, certo? E, obviamente, aí, né, os nossos amigos jornalistas tiraram a foto, certo? Mas você vê o grau de confusão que você causou, certo? Quer dizer, um monte, né, de pessoas sem dinheiro, do dia para a noite, né, tendo que fazer seus pagamentos, um monte de pequena empresa, de grandes empresas, né? Então, de um dia para o outro, não é à toa, a economia para nesse momento, não é à toa que o PIB de 1990 é menos 4,2, 4,1, certo? Travou tudo, certo? Na economia, é um desespero, né? A gente às vezes brinca um pouco, certo? Mas tem muita gente que se matou nessa história, né? Ou que morreu de ataque cardíaco nessa confusão, né? Então, eu sempre digo, hoje dificilmente um plano como esse iria para frente, né? A gente destravaria esse plano direto na justiça, né? E é até interessante de ver como a justiça praticamente não operou nessa história. Né? Então, você desestruturou, né? Você reduziu em 80% o M4, né? que era, grosso modo, a liquidez da época, né? Desestruturou completamente o sistema produtivo, a economia parou, certo? E a inflação caiu, né? Caiu de 90 para 9, ainda com congelamento, certo? Mas depois ela volta a subir. O que aconteceu depois disso? Então, a economia ficou travada durante alguns dias, certo? E aí começam a acontecer os problemas. Certo? Quais são os problemas dessa história? Certo? Quer dizer, você tem duas ordens de problemas, normalmente, a gente chama atenção. A primeira ordem de problema, certo, é que você deu uma paulada no estoque de liquidez, né? E, por outro lado, logo depois, essa liquidez começa a voltar, e ela volta muito rápido. Né? Então, você dá uma paulada e depois começa a voltar essa liquidez. E ela volta como?
De um lado, tem essas tais torneirinhas. Né? O governo começou a soltar um pouco, por pressões políticas e por talvez alguns erros de gerenciamento do Banco Central nesses valores, a ordem, ele permite que uma parte desses recursos que foram presos, eles de alguma maneira voltem para a sociedade. Isso de um lado. Né? Algumas pessoas dizem que isso é grande, outras dizem que é menor. A outra parte, que é maior, é uma espécie de arrependimento do governo, assim, um mês depois, um pouco, nem tanto, certo? E esse arrependimento passa muito quando esse problema de desestruturação produtiva começa a chegar nos bancos. Né? Porque qual que é a ideia um pouco, certo? Aqui a ideia é travar tudo, aí a pessoa que precisa de dinheiro de qualquer forma, né, certo? Vai ao banco, consegue esse recurso, né? Inclusive dando esses valores à ordem que estão presos como garantia, certo? Desde que o banco emprestasse, falou, olha, daqui a 6 meses, 7 meses você me paga. Então você tem de novo um alongamento de todo o processo de concessão de liquidez, certo? Essa liquidez vai estar ancorada, etc. Tal, né? Mas o próprio banco falou, não vou dar esse dinheiro, não vou emprestar para ninguém, não sei como é que as pessoas estão, eu não sei. Né? Então os bancos teimam, no primeiro momento, não fornecer empréstimos, até porque eles também estão com dificuldades. E aí as pessoas começam a não pagar as suas dívidas, os seus problemas, certo? Quer dizer, e uma parte das dívidas, os problemas que essas empresas têm, uns com as outras, certo? Mas uns com as outras e com os bancos. Quem começa a não receber são os bancos, certo? Quer dizer, como é que eu vou pagar uma dívida que eu tenho com o banco se eu não tenho mais dinheiro para pagar e eu não consigo receber lá no dia a dia, certo? Quer dizer, né? Então começa a se aproximar, os bancos começam a ter uma inadimplência enorme, certo? Quer dizer, eles não alavancam também, tem medo danada, e quando começa a crescer a inadimplência, esse alavancagem do sistema bancário também não existe. O governo olha para isso e fala, nossa, isso vai quebrar. Né? O sistema bancário agora vai quebrar. Certo? O que o governo começa a fazer? Começa a dar liquidez para o banco. Certo? Quer dizer, então, ele começa, o próprio governo, soltar grana, soltar políticas de dar liquidez para o sistema bancário dar liquidez para o mercado, certo? Quer dizer, e evitar uma crise bancária maior e evitar uma crise econômica maior, certo? Então, existe uma espécie de um arrependimento do governo do excesso de redução da liquidez que ele causou, e ele começa a dar essa liquidez. E a crítica de muita gente, o Dodi Carvalho, vários autores, vão dizer que esse arrependimento é espantosamente enorme, certo? Quer dizer, porque o acerto que você fez no estoque, você comprometeu ele completamente no fluxo seguinte, certo? Quer dizer, você ampliou esse fluxo de maneira muito rápida. Então, rápida, toda aquela desestruturação no estoque, você teve um efeito de estoque importante, certo? Mas você vai perder na condução da política monetária no controle do fluxo, né, futuro de liquidez. Você vai ampliar o fluxo. Né? A remonetização da economia pós-Plano Collor foi muito grande e muito forte. Esse é o erro. Né? Então, o erro é essa remonetização posterior, que era possível porque a inflação caiu, mas que foi muito grande. Então, você deu uma paulada no estoque, certo? Mas não controlou o fluxo, certo? Quer dizer, né? O que é importante para muita gente na questão da inflação não é nem tanto o estoque, é principalmente o fluxo. Então, isso de um lado, certo? Quer dizer, então, o próprio professor Pastore, da USP, ele também reconhece isso. E ele diz mais uma coisa mais que é importante. Esse novo fluxo que vai entrando, né? De liquidez, ele tem o mesmo formato, os mesmos problemas do fluxo anterior. O fluxo anterior não tinha aquele problema de moeda indexada, de títulos com muita liquidez e com curtos prazos, etc. Essa nova política monetária, no lugar de você reestruturar, fazer o aumento do fluxo, certo? Até para combater esse excesso de controle que você fez, né? Você poderia talvez até fazê-lo, mas de uma forma diferente, né? Não reingressar, vamos dizer assim, nos mesmos problemas ou nos mesmos erros que você tinha antes do plano. E o pastor Viola falou, não acredito, certo? Você usou uma bomba atômica, né, para explodir o Brasil, certo? E agora, o que você faz? Você simplesmente reconstrói tudo de novo, certo? Para que serviu essa bomba? Para nada, só para causar um problema de curto prazo.
Talvez tenha um efeito fiscal importante, né? Porque essa mudança de dívida durante um período de tempo, ela economizou dinheiro, sabe? Porque o governo pagou menos juros durante um período, certo? Mas a dívida nova que está crescendo, junto com a dívida velha, quando ela se transformar daqui a um ano e meio, vai voltar tudo igual, não vai resolver nada. As pessoas estão antecipando isso e a inflação está disparando de novo, certo? Quer dizer, então não serve para nada, não serviu para nada esse troço. E aí você pergunta para o governo, por que você faz isso? Por que você está voltando? Não, porque se eu não der liquidez, vai ter uma crise bancária. E os bancos só aceitam a liquidez que eu estou colocando da forma antiga, certo? E aí todo mundo fica perplexo, certo? E ninguém entende nada. Né? Até hoje ninguém entende nada, certo? Quer dizer, por que isso aconteceu, como é que isso aconteceu e como né, você faz um. Né, é como se você jogasse a bomba atômica e depois você botasse a mão na cabeça e fala, nossa, né, eu não consigo mais tirar essa bomba, mas eu vou lá tentar reconstruir da mesma forma como era antes, certo? Quer dizer, né, então, pelo menos reconstruir de uma forma diferente, certo? As pessoas falam, não, eu não consigo reconstruir as coisas de uma forma diferente porque o mercado quer dessa forma, certo? O mercado exige dessa forma. Né? E eu virei refém do mercado de novo, certo? Quer dizer, com medo que o mercado quebrasse mais completamente, mais do que já tinha quebrado, certo? E com o próprio medo do governo continuar não conseguir se financiar, apesar de ter melhorado as contas públicas, não conseguiu o próprio governo colocar títulos no mercado. Porque os bancos só vão aceitar esses títulos, as pessoas só vão aceitar esses títulos se elas voltarem até as cláusulas anteriores. Ainda mais agora, porque o governo já fez uma paulada de uma vez, vai fazer de novo, certo? Então vai ter que ter cláusulas mais ainda complicadas, certo? Para o governo não voltar a ter essas mesmas artimanhas. Então, a história vai para uma deterioração completa. Eu tive um efeito de curto prazo muito grande sobre o PIB, certo? Sobre as atividades econômicas, algum efeito positivo sobre a inflação, mas em poucos meses, aqui são poucos meses, a inflação começa a retomar, certo? Quer dizer, e aí eu vou em direção ao Collor 2. Né? Mas o Collor 2 a gente deixa para uma outra aula. Vamos encerrar aqui, que já está tarde, em relação ao Collor 1. Né? Como eu disse, eu sempre nunca gosto muito de dar essa aula, certo? Talvez eu dê ela mal e errada, porque esse fim, para mim, é meio abrupto, certo? Quer dizer, eu não entendo muito, né, como é que você deixa as coisas voltarem ao que era antes, certo? Quer dizer, sem e depois de ter feito uma destruição, vamos dizer assim, dessa forma, certo? Então, mas, enfim, assim, é assim que a gente mais ou menos entende que tenha sido as coisas durante o plano Collor, certo? Quer dizer, que tem um efeito de longo prazo muito pesado, certo? Que é uma enorme desconfiança da capacidade, né, do grau de maldade que o governo pode ter sobre as pessoas, certo? A gente sempre duvidou, né, que o governo fosse capaz de meter a mão no nosso bolso, certo? Quer dizer, só não meteu a mão no bolso, certo? Não pegou a carteira fisicamente, certo? Mas que meteu a mão na caderneta de poupança, né, na conta corrente, no depósito à vista, meteu literalmente a mão, certo? Quer dizer, né, então é uma situação bastante complicada aqui. Né? Mas deixa eu encerrar aqui, porque desculpa, comecei tarde e fui até tarde também. Certo? Quer dizer, nem sei se ainda tem alguém assistindo, tem pouca gente, certo? Mas eu peço desculpas aí a vocês pelo prazo aí da aula. Tudo bem? Vocês querem fazer